invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão do sentido da palavra que acabamos de ouvir. Amém. Queridas irmãs e irmãos, chegamos hoje ao ponto alto de nossa caminhada para a Páscoa. Na verdade, ao longo deste semestre, começamos a ler, desde novembro, na verdade, o Evangelho de Lucas, percorrendo os passos de Jesus. No capítulo 9, nós estamos hoje no capítulo 19, a entrada de Jesus em Jerusalém. No capítulo 9, Jesus iniciou a subida para Jerusalém. Lá, de Cafarnaum, nas margens do Mar da Galileia, Jesus estava a 200 metros abaixo do nível do mar. Iniciou uma subida, chega em Jerusalém hoje a cerca de 750 metros acima do nível do mar. Entra em Jerusalém, como que para abrir a cortina, rasgar a cortina do santuário e nos mostrar verdadeiramente quem é Deus. Esta é a imagem do sentido misterioso destes passos de Jesus. Quero tomar com vocês o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. No comecinho aí, na página 14. Ajuda o Nelson ali segurando a cruz, né? Vamos lá? Lucas capítulo 19, versos 28 a 40. Este trecho, de certa forma, ele é uma espécie de síntese para tudo que vai acontecer na Semana Santa. Abre a compreensão para o mistério todo da Semana Santa. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Subindo para Jerusalém. Subida. Já falei de 200 metros abaixo do nível do mar a 750 metros acima do nível do mar. É uma subida, mas não é qualquer subida. É uma subida geográfica, mas é também uma subida espiritual. Diz Bento XVI, é uma subida para o monte do amor de Deus, o verdadeiro monte de Deus, o amor. É lá, no alto desta subida e neste monte, ainda numa ponta mais elevada no Calvário, como vimos no relato da paixão, no Calvário, ainda por sobre o Monte Calvário, no alto da cruz, mais subida ainda, é lá que Ele entrega a sua vida por nós, para dizer-nos unicamente isto: Deus nos ama, Deus é amor, Deus é capaz de não poupar seu próprio Filho para redimir-nos e resgatar-nos do pecado e da morte. No capítulo 9, quando Jesus iniciou a caminhada, o evangelista Lucas dizia assim, no versículo 5: como chegou o tempo em que Jesus se ia deste mundo para o Pai, arrebatado para a glória do Pai, ele tomou resolutamente a estrada, subindo para Jerusalém. Lucas insiste neste verbo subir. Ele sobe para Jerusalém. A nota que vem, versículo 29. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte das Oliveiras,
chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ele está perto do Monte das Oliveiras, e perto desse monte, que daqui um pouco volta de novo a ideia do monte, ele dá um comando aos discípulos dizendo, leiam: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. O que significa isso? Clareza nas coisas, clareza, resoluta decisão. A paixão, a morte de Jesus é obra da recusa humana que rejeita a oferta de Deus, mas antes que nós o matemos na cruz por nossos pecados, isso para a catequese e para as crianças é muito importante. Antes que nós conduzamos, que aqueles homens conduzissem Jesus à cruz, ele toma sobre si a decisão, a firmeza, o propósito, e ele é o que providencia a entrega de sua vida. A morte de Jesus é um movimento da maldade e da recusa humana, mas antes que operasse nossa maldade, nossa recusa, ele se antecipa e ele toma decisão e ele conduz o processo. O evangelista João vai dizer, e no Evangelho de João, Jesus vai repetir várias vezes: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. A Semana Santa não é uma semana para a gente vir para a igreja, olhar para as imagens ensanguentadas de Jesus, de Nossa Senhora das Dores, e ficar com dó de Jesus. É um absurdo transformar a Semana Santa num sentimento emotivo e piegas de lágrimas de dó. Nós não estamos diante de um coitadinho, nós estamos diante de alguém que é Senhor, até antes de ser julgado, e sabendo que está sendo providenciado para sua morte, ele dá comandos de coisas que ele não vê com os olhos. Ide num povoado ali, encontrareis um jumentinho, desamarrai-o. Se alguém perguntar: por que estáis fazendo isso? Dizei: o Senhor precisa dele. Versículo 32. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Jesus tem senhorio e domínio das coisas. 33. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: juntos: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Espere lá, porque agora vem o centro da mensagem desta subida. Estou nervoso. Vou tocar num dos temas mais caros para Jesus, não para nós, nem para mim. O Antigo Testamento, ao longo de 1850 anos, Abraão e Sara situam-se a mais ou menos 1850 anos antes de Cristo. Estamos com Jesus hoje no ano 33. O Antigo Testamento é o livro que Deus inspirou homens e mulheres a escrever sua palavra para dirigir o povo na esperança da fé e conduzir ao povo e não permitir que o povo desesperasse diante das grandes provações, tribulações, das grandes conquistas, vitórias, sucessos,
mas não desistisse diante das grandes derrotas e fracassos dos domínios estrangeiros. Se você ler a Bíblia inteira e ler o Antigo Testamento, e começar a ler o Antigo Testamento e pegar uma resma de papel e começar a anotar características do Messias apresentado no Antigo Testamento como o sinal de que Deus vai intervir na história, você vai encontrar muitas descrições e muitos personagens descritos com as características de um Messias que vem de Deus. Ele é idealizado com muitos traços, como um juiz justo. Ele é apresentado em alguns textos do Antigo Testamento como um sacerdote rigorosíssimo no rito puro do templo. Ele é apresentado como um profeta, que é um pregador da palavra, e que o modo de pregar, a boca do profeta parece uma máquina de triturar pedras e montanhas. Ele é apresentado como o Messias que virá, como um Senhor dos exércitos, com armas potentes e homens fortes para eliminar os inimigos e o mal de Israel com toda força e violência. Mas existe uma página escondida no Antigo Testamento, que é exatamente essa do jumentinho. Eu tenho a certeza que você nunca mais será a mesma pessoa depois de ouvir o que você vai ouvir agora. Que infelizmente nós pregadores escondemos esta página, porque ela descreve o Messias com características que não interessam muito ao nosso mundo e à nossa sociedade dos tempos atuais. Esta imagem do jumentinho amarrado, um potro, um filho de jumenta que nunca foi montado, está no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, nos versículos 9 e 10. Repito, nós vamos entrar num território mas bem tenso, porque esse rei, Jesus, que monta nesse jumento, o fato de realizar esse procedimento na entrada de Jerusalém, ele tem a mensagem do que está escrito no livro do profeta Zacarias. Posso ler? Você está disposto a ouvir? Segure-se para não cair do jegue. Segure-se. Eis o que diz o Senhor. Repito, para que ninguém caia na loucura de pensar que isso é invencionice minha. Lendo os pregadores e as pregações de internet de hoje em dia, você imagine que isso aqui se trata de uma opinião minha. Diz o Senhor: estremece de alegria, filha de Sião. Sião é o monte sobre o qual Jerusalém está construído. Prorrompe em aclamações, filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti, vem ao teu encontro. Ele é justo e vitorioso. Até aí tudo bem. Ainda parece as outras imagens, mas agora vem. Ele é humilde, vem montado no jumento, agora desce, sobre um jumentinho bem novo. E agora descreve o que ele vai fazer. Pasmemos. Ele eliminará de Efraim, o norte de Israel. Ele eliminará de Efraim o carro de guerra. Ele eliminará de Jerusalém
o carro de combate. Ele despedaçará de todo Israel o arco de guerra e proclamará a paz. Pasmem, a paz para todas as nações. Seu domínio irá de mar a outro mar, do rio até a extremidade da terra, e não terá fim. Anota, é o único anúncio messiânico no Antigo Testamento que apresenta um Messias com características de humildade. A única. As outras características de um forte guerreiro, de um juiz, de um senhor dos exércitos, de um sacerdote rigoroso no rito, de um profeta, de um homem vigoroso, com as características do machismo e da virilidade e da violência própria daquele modelo de sociedade guerreira, tem muitas citações no Antigo Testamento. Mas o Messias, descrito com características de Messias humilde e manso, é a única. Pasmemos. O que fez Jesus ficar 33 anos sobre a terra, folheando e participando das escolas rabínicas, de formação dos pregadores e mestres da palavra? Aos 12 anos, lembra do evangelho da festa da Sagrada Família? Como de costume, conforme o costume, José e Maria foram a Jerusalém e perderam Jesus. 3 dias depois o encontraram sentado no templo, conversando com os mestres da lei, fazendo perguntas. Agora, esse que foi instruído na interpretação dos mestres da lei, ele achou uma página que ninguém dava muito valor, que ninguém criava grandes discípulos inspirados nessa passagem. Por quê? Por quê? Porque a nossa sociedade não gosta de Deus com essa característica, porque nós queremos um Deus que nos dê outras características. O que vem agora são as consequências. Vamos ver? Daqui a pouco a gente volta a isso. Voltemos ao texto. Versículo 36 do Evangelho. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Juntos, quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Espere lá. Chegou perto do quê? Versículo 37. Quando chegou perto da descida, o Monte das Oliveiras, dependendo de onde você parte, ele está a 7 ou a 5 quilômetros de Jerusalém. Tem o monte, o vale, um grande vale, e depois uma pequena subida que dá de frente à porta dourada, à porta do Messias. Esta imagem de Jesus no jumento, descendo o Monte das Oliveiras, os que estavam com ele tinham nos ouvidos a recordação das histórias que os pais, os avós e bisavós contavam. Todo mundo gostava de contar as passagens dos grandes heróis da Bíblia com características furiosas, violentas, grandiosas. Todo mundo é apaixonado na figura de Davi, que com um estilinguezinho mata o grandioso lutador com uma pedra no olho. Agora chega um homem montado num jumentinho que nunca foi montado,
com traços tão simples, tão manso, tão humilde, diante do Monte das Oliveiras. Oliva, o que lembra, domingo passado eu falava, domingo passado a gente estava também no Monte das Oliveiras, não é? Com a mulher adúltera. Aqui o ramo da oliva. A oliva de onde se extrai o azeite da unção, para a unção do sacerdote, do profeta e do rei, que na fé católica é o azeite de onde se tira para nós a matéria para a unção do crisma, dos dons do Espírito Santo. Aqui nesta cena descrita, Jesus está no Monte das Oliveiras descendo e a multidão está ungida. Qual é o sinal da unção? A multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto, e não, porque Jesus não é um fazedor de promessa. Os discípulos são testemunhas da ação de Jesus e não das promessas de Jesus. A alegria da unção, a alegria com a qual você vai voltar para casa hoje, ungido para enfrentar o que vem. O grito da multidão remete ao rito da unção de Salomão, que fracassou. Salomão morreu, os dois filhos de Salomão brigaram e dividiram Israel em dois, e a partir daí, dizem muitos estudiosos, Israel nunca mais foi uma unidade, nunca mais. Vamos ver o grito da multidão? No versículo 38, todos gritavam. Espere lá, pegue o seu ramo, ponha tipo. Espere lá, pegue o seu ramo. Vocês do altar também, vocês estão na celebração, pegue o ramo, providencia. Vamos lá? Pegue o texto. Crianças, vamos lá, crianças. Isto, ajuda meu povo a rezar aqui. Vamos, Felipe. Levanta o ramo bem alto. Nós estamos lá, a multidão, versículo 38. Pausado para a gente fazer com eloquência. Todos gritavam: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Foi só um ensaio, está muito fraco. Vamos ficar de pé? Olha lá, o Dr. Walter já está de pé, ó, faz hora. Isso mesmo, tem que ser assim. Um justo juiz, segurando o ramo, brada, grita, com todo vigor, igreja. Gritavam: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Um grito para Jesus, igreja. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Senta. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Este grito muda tudo. Ele é um rei que promove a paz. Glória a Deus, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nas alturas não escuta mais o barulho dos estrondos das bombas atiradas de povos contra povos. Nas alturas estrondam a glória do Senhor. Nas alturas se ouve o glória e na terra se sente uma paz. Se experimenta a paz. A paz que não é garantida
pela ferramenta da violência e da guerra. A paz que agora é garantida não com as sociedades de domínio de hoje, investindo pesado em armas e armamentos nucleares e em potências de ferramentas de guerra, mas a paz que é garantida por um pacto, por uma aliança de Deus com o povo, e o próprio Deus providencia eliminar o carro de guerra, eliminar o carro de combate, despedaçar o arco de guerra. E tem muito louco, e agora eu vou baixar o nível exatamente para atingir e ser desconfortável à altura do que foi desconfortável para quem ouvia isso. Antes, vamos no desconforto deles, para depois mexer no desconforto nosso. É melhor, é mais pedagógico. Vamos lá? Tome o texto. Enquanto a multidão grita isso, versículo 39. Do meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: bradem: Mestre, repreende teus discípulos. Hoje também tem gente que vai na igreja e não quer ouvir certos gritos de paz, não quer ouvir certos gritos de pregadores dizendo que a paz só será garantida se forem destruídas as armas de guerra e de violência de pessoas contra pessoas e de povos contra povos. Hoje também tem os fariseus que gritam: não é verdade que o cristianismo é pacífico e pacificador. Hoje também tem muitos cristãos que o maior sonho deles é ver um padre pregador e um bispo, e agora eu vou baixar o nível, fazendo arminha, ou vestindo uma camisa vermelha para invadir e quebrar tudo na propriedade dos outros. Hoje também existem os que gritam querendo que nós pregadores estejamos a serviço de um silêncio. Mande que eles se calem. Repreende teus discípulos, mestre. Manda essa turma parar de pregar isso na igreja, mestre. Hoje também há aqueles fariseus das ideologias de direita e de esquerda. Na verdade, nós estamos diminuindo nossa qualidade. Nós tínhamos ideais nas nações, nos povos, nos partidos políticos. Matamos a política, infectando a política com as ideologias. E entramos agora na última fase. Acabamos com as ideologias políticas e agora nossos gritos não são mais nem de ideologia e nem de ideais dos partidos políticos, de homens e mulheres que vinham da ciência, do estudo, da pesquisa, do aprofundamento na estrutura do mercado, da economia, das universidades, dos modos de produção que garantissem apresentar projetos e ideais para uma sociedade próspera, justa e fraterna. Acabamos os ideais dos partidos, destruindo isso com as ideologias, e hoje nós, fariseus, somos conduzidos por uma realidade pior que todas. A vida hoje em tudo é paixão afetiva e emotiva, paixão raivosa. Perdemos os ideais e até as ideologias, e hoje no trabalho, na família, na escola, na economia, na política, a polarização hoje é afetiva, é de raiva pela raiva, de ódio pelo ódio. Não importa o que diz, mas quem diz. Não importa o que faz, mas quem faz. Se é um líder, um astro do cinema, um artista, um jogador de futebol, um político, ele pode ser e fazer as coisas mais absurdas, mas se eu gosto dele, eu digo:
é mentira que você está dizendo que ele falou o que você falou. Hoje nós enfrentamos a cegueira das paixões e queremos paz através desses líderes tomados de uma fúria raivosa. Para quem lê um tiquinho de notícia e acompanhou o mercado essa semana, sabe do que eu estou falando. O colapso do planeta, que atiça todo mundo a providenciar imediatamente, pensando que o problema é de economia, mas todo mundo providencia o quê? Armas, porque se precisar, se apertar, a gente vai para guerra. O nome é guerra comercial, porque no ouvido soa necessidade de arma. Eu sei que é desagradável, mas é Jesus que escolheu uma passagem escondida no Antigo Testamento, em 2 versículos, num livrinho insignificante do profeta Zacarias, que ele, olhando para toda a história de Israel, se identificou com talvez um desenho que uma criança desenhou na escola. Sabe aqueles desenhos que criança pinta em escola? Jesus foi lá, um jumentinho, um rei, todo mundo quebrando galho de oliveira e ramo de palmeira, pegando as roupas, jogando no chão. Isso é ideal de criança, dos pequeninos. Quem não acolher o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Isso é sonho de criança brincando, minha gente. Não é não? Isso é ideal de fraternidade universal. Mas agora a resposta de Jesus é maravilhosa. Vamos lá? Quando os fariseus gritam hoje, e repreendem hoje, mestre, repreende teus discípulos, versículo 40, bradem. Jesus, porém, respondeu, bradem: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Olhe para a cruz. A multidão gritava: bendito o Rei, bendita a paz. Olhemos para a cruz. A paz que Ele garante não é a paz das armas, porque Ele mesmo eliminou e elimina as armas de guerra. A paz que Ele garante é a paz do seu sofrimento. Uma azeitona macerada pelas pedras, pela prensa das pedras. Pedra gritando, um azeite derramado para unção na oliva apertada entre pedras para soltar o azeite. Ele garante a paz, como um grão de trigo, uma pedra contra outra pedra, moendo o trigo e fazendo a melhor farinha para o melhor pão, o pão da vida eterna. Ele é uva macerada no lagar de pedra, pisada e macerada, dele extrai o suave sumo da uva para o melhor vinho, o vinho da nossa salvação. E assim ele diz ao mundo o que eu repito agora com a autoridade de Bento XVI. Bento diz que aqueles que pregam que é possível alcançar a paz e o bem-estar social através das armas e das guerras, diz Bento, esse é precisamente apresentado no livro do Apocalipse como o anticristo. Aqueles que pregam que é possível alcançar o bem-estar social e a paz através das armas e das guerras, diz Bento, esse é precisamente o anticristo. Então, padre que grita é pedra gritando. Nós precisamos libertar o Brasil dessa raiva, deste ódio, olhar para o Brasil e recuperar nossas escolas, nossas universidades, que esta semana teve uma avaliação trágica com a precariedade dos cursos mais importantes, como medicina e engenharia. Para o bem
o progresso dos investimentos em estrutura de progresso, estrutura humana com a saúde e estrutura engenhosa de progressão para o país, nós temos que curar o Brasil da raiva e da ilusão de que a raiva curará e libertará o Brasil desta realidade infame na qual nos encontramos. Amém? Vai, reage, reage, reage. Pedras, pedras, gritem. Se eles se calarem, as pedras gritam. As pedras já estão gritando. O Senhor, paz no céu, glória nas alturas, Ele vem e entra em Jerusalém, aclamado, paz na terra e glória nas alturas, e Ele vai terminar essa entrada triunfante, assim, desse jeito. E assim, nós aprendemos a rezar com os nossos pais, assim, com o profeta Zacarias. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Agora estenda a sua mão para a cruz e reze comigo. Jesus, Jesus, manso e humilde de coração, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. semelhante ao vosso. Amém. Amém. Eu vou proceder agora ao rito pela igreja, brevemente, para preparar o rito de passar perto de você com a cruz. Brevemente, a primeira leitura, só uma nota. Pegue lá no seu livrinho, na página 15, número 7. O Senhor Deus deu-me língua. O Senhor Deus deu-me língua adestrada. Adestrada. Significa que o jumento que Jesus monta nele hoje é a minha e a sua? É a minha e a sua? O Senhor Deus deu-me língua adestrada. Ele montou num jumento que nunca foi montado. Não foi adestrado. E a palavra do profeta diz que o Senhor nos dá língua adestrada. Para ter paz aqui dentro, eu preciso parar de balbuciar palavras violentas e agressivas com a minha língua. Na minha casa, para ter paz, eu preciso de parar de falar palavras agressivas e violentas e fazer da minha língua uma espada, uma lança violenta, machucando a mim e a todo mundo lá. Amém? Amém. Desce a leitura. Para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Não que você está com preguiça, você não quer, você não presta, mas palavra de conforto. Continua, Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Espere lá, continua, o Senhor abriu-me os ouvidos. O Senhor me excita o ouvido, o Senhor abriu-me os ouvidos. Adestra a língua e abre os ouvidos. Você tem coragem de deixar Jesus fazer isso com você hoje? Você tem coragem de deixar Jesus pôr a mão na sua boca e dizer psss? Você imagine Jesus chegando perto de você e fazendo umas esfregadas assim, ó, dizendo assim: escuta, escuta, escuta. Não escute a sua raiva, pare de escutar seu ódio, pare de escutar seu nervosismo com você mesmo e com o mundo e com todo mundo. Cita o ouvido, escuta. E quando a sua língua for adestrada, seu ouvido excitado, começará uma paz no seu coração, na sua alma e na sua casa, que você dirá: agora sim Ele reina. Agora Ele entrou, agora Ele é Senhor aqui. Amém, igreja? Amém. Vai, igreja, reage, igreja.
Mãe dizia numa língua, vocês que é da roça comigo, como é que chama? Numa língua não adestrada, numa língua selvagem, numa língua bruta. A mãe da gente dizia: menino, morde na língua. Amansa essa língua mordendo nela. Passa para a segunda leitura rapidamente. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Esvaziou-se a si mesmo, uma expressão grega, kenosis. É o mesmo que murcha o balão. Você não é isso tudo não, murcha o peito. Ou menos. Ou você não é isso tudo não, diminui. Ele, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Brademos juntos, versículo 9, leia. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Brada, assim. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para o seu joelho dobrar, é preciso que a língua esteja preparada para proclamar que Jesus é o Senhor. Ao invés de levantar o tupete para gritar, dobre o joelho, para a língua gritar e proclamar que Jesus é o Senhor. Abra o ouvido para escutar a palavra da salvação que te permite eliminar de você todas as armas de guerra que você traz dentro de você. Eu vou passar agora pelo meio da igreja levando essa cruz. Pegue o seu ramo. Pode ficar sentado mesmo. Pegue o seu ramo. Olhe. Espera aí, fica quietinho. Olhe para cá. Pode abaixar o ramo para as pessoas visualizarem. Pegue o seu ramo. Quando eu for passando com a cruz, vocês vão jogar os ramos assim, ajoelhar e vão repetir: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Dá para cantar isso? Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti. Aí Viviane vai segurando da minha vida, da minha família, da minha casa, e vai rezando, dobrando o joelho, dobrando a língua e proclamando o senhorio de Cristo. Mas na medida que a cruz passar, você vai pôr a mão no coração e dizer: Jesus seja o Senhor, amansando a minha língua e destruindo de dentro de mim meus carros de guerra, meus carros de combate e meus arcos de guerra sejam despedaçados pelo poder do seu sangue, para que meu coração, minha casa e o mundo comece um tempo de paz. Você aceita? Topa? Topa? Então deixe Jesus ser Senhor, mas com língua amansada e com armas despedaçadas e eliminadas. Eu vou lá naquele último corredor e vem passando por toda a igreja. Se permaneça sentado. Quando vocês ajoelharem, fiquem em oração, quem der conta, até eu terminar de andar com a cruz pela igreja inteira, para a gente fazer uma oração final. Quem não der conta, sente-se, incline a cabeça e fique em silêncio, em oração piedosa, pedindo o senhorio de Jesus sobre você, sobre a sua casa e sobre o mundo, vencidas as armas da violência e da guerra.
Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Minha vida, Ele é o Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do meu passado, Ele é o Senhor. Do meu passado, Ele é o Senhor. Do meu passado, Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do meu futuro, Ele é o Senhor. Do meu futuro, Ele é o Senhor. Do meu futuro, Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha família, Ele é o Senhor. Da minha família, Ele é o Senhor. Da minha família, Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do meu trabalho, Ele é o Senhor. Do meu trabalho, Ele é o Senhor. Do meu trabalho, Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o
Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Viviane, só vocês, bem suave, mais suave os acordes, e a igreja põe a mão no coração e reza comigo. Jesus, Jesus, manso e humilde de coração, manso e humilde de coração, fazei o meu coração fazei o meu coração manso, manso, humilde, humilde, como o coração do Senhor. como o coração do Senhor. Fazei o nosso coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. semelhante ao vosso. Jesus, Jesus, hoje, hoje, Jerusalém Jerusalém é meu coração, é meu coração, é minha alma, é minha alma, minha inteligência, minha inteligência, meu corpo, meu corpo, minha vida, minha vida, minha casa. minha casa. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Elimina, Jesus. Elimina, Jesus. Despedaça, Jesus. Despedaça, Jesus. Minhas armas Minhas armas de violência, de violência, de guerra, de guerra, que tanto mal fazem que tanto mal faz para mim mesmo, para mim mesmo, para minha casa, para minha casa, para minha família, para minha família, para as pessoas que eu amo. para as pessoas que eu amo. Jesus, Jesus, destrói, destrói, elimina, elimina, despedaça despedaça minhas armas de guerra, minhas armas de guerra, amansa minha língua, amansa minha língua, amansa minha língua, amansa, excita o meu ouvido excita meu ouvido para que eu escute para que eu escute e adore e adore e proclame: e proclame: Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. De pé. Jesus Cristo é o Senhor. desejando a paz, saudai-vos desejando a paz de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Os ramos lá no alto. Jesus Cristo é o Senhor. Vai, igreja, reage, igreja. O Senhor, Inflama a igreja. o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Só vocês, sem instrumento. Jesus Cristo é o Brada. Senhor. Crianças. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o bem forte. Senhor. Glória a ti, Senhor. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Senta. Queremos acolher com carinho quem está vindo pela primeira vez nessa paróquia, que nunca tinha vindo aqui, nunca tinha participado aqui. Fique de pé que a gente quer acolher vocês com carinho, fazendo um barulho de alegria. Bem-vindos, 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 bem-vindos. Com alegria.